Olá pessoal, continuando o nosso estudo aí sobre o cálculo multivariáveis, hoje a gente vai falar sobre os multiplicadores de Lagrange. A função principal do multiplicador de Lagrange é determinar os extremos locais. Nós vimos na lista 16.8 que existe um método para determinar os extremos locais através das derivadas parciais, que a gente iguala a zero, faz o discriminante e a tabelinha, que é o que a gente fez na lista anterior. Mas nós vimos que alguns exemplos não dá para fazer por aquele método ou fica trabalhoso fazer por aquele método, principalmente para as funções que têm 3 variáveis. Tá? Então, dá para fazer extremo local por Lagrange e dá para fazer pelo outro método. Cada exercício vai ser analisado onde fica melhor trabalhar. Então, para a gente ter os dois métodos disponíveis, eu vou trabalhar aqui hoje com um exemplo de multiplicador de Lagrange para vocês. A principal definição do Lagrange é a fórmula. A partir da montagem da fórmula e da utilização das derivadas parciais, nós vamos ter métodos diferentes para resolver um sistema de equações. A fórmula que define o multiplicador de Lagrange para duas variáveis e uma restrição somente é essa aqui, ó. Gradiente de f igual a lambda vezes gradiente de g. Gradiente f é a fórmula do gradiente, que a gente já viu, só as derivadas parciais. Gradiente de g vezes lambda. O que nós vamos ter que fazer é um sistema envolvendo esses dois elementos. Para facilitar o processo, a gente vai derivar uma variável por linha. Tá? Então, por exemplo, na primeira linha a gente faz a derivada em relação a x, na segunda em relação a y e assim por diante. Tá? Vai fazendo as derivadas parciais em linha para montar o sistema. Então, o exemplo que a gente vai fazer aqui é um dos métodos possíveis para a resolução aqui do multiplicador de Lagrange. Tá? Então, a situação, o problema é a seguinte. Ache os extremos de f de xy igual a xy, se xy está restrito à elipse 4x² mais y² igual a 4. Nós temos duas funções, uma a gente vai chamar de f e a outra a gente vai chamar de g. Então, nesse caso, a f de xy é a própria função xy, que está aqui, e a outra é a função g de xy, que é o 4x² mais y². Esse 4 que está do lado direito da igualdade a gente já passa, trocando sinal. Então fica menos 4. O que eu tenho que fazer? Derivar a f parcialmente em relação a x em relação a y, a g derivar parcialmente em relação a x em relação a y, e a g vai ser multiplicado por lambda. Então, normalmente a gente faz isso por colunas, tá? As derivadas parciais de f, todas aqui na coluna da esquerda, e as derivadas parciais de g, todas aqui na coluna da direita, x derivado na primeira linha, y derivado na segunda linha, e a função g, que é a função que a gente vai utilizar para resolver o sistema na terceira linha. Então, derivando aqui a função f em relação a x, o resultado é y, em relação a y, o resultado é x. Esses dois termos. Igualdade, lambda multiplicando, gradiente de g em relação a x, derivando essa função g em relação a x é 8x, o restante zera tudo. Derivando agora a função g em relação a y, constante, constante, 2y. E é esse sisteminha aqui que a gente vai resolver. O que a gente achar de 1 e 2, a gente substitui aqui na função g para tentar resolver o sistema da equação 4x² mais y² menos 4 igual a 0. Tá? Então nós vamos resolver um sistema agora utilizando as equações 1 e 2. Aqui existem vários métodos para resolver. Tá? Método da adição, método da substituição, fazer as equações multiplicadas pelos termos faltantes, enfim, existe bastante coisa que dá para fazer, tá? A gente vai vendo conforme for precisando. Então, para resolver o sistema, a gente começa por aqui, ó. Copiei a linha 2, que é x igual a lambda vezes 2y, e substituí a 1 dentro da 2. A 1 é y igual a lambda vezes 8x, então fica x igual a lambda, só copiei aqui de cima, vezes 2, vezes o y, tá? E o y é o nosso lambda vezes 8x. Ficou x igual 2 vezes 8, 16, lambda vezes lambda, lambda quadrado, e o x aqui. Então, 16x lambda quadrado. Passei esse 16x lambda quadrado para o lado direito, para o lado esquerdo, desculpe, trocando sinal. Ficou x menos 16x lambda quadrado igual a 0.
Coloquei o x em evidência, x dividido por x é 1, menos 16x lambda quadrado por x, menos 16 lambda quadrado igual a 0. São duas situações, ocorre uma ou a outra, e no final a gente pega todos os pontos críticos das duas. Tá? Se a primeira sentença ocorrer, para esse produto dar zero, uma das opções é o x ser igual a zero, e essa vai ser a nossa situação A. A outra possibilidade é do termo que está aqui dentro ser igual a zero, que seria 1 menos 16 lambda quadrado igual a zero. Para um produto ser zero, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Então a gente fica com 1 menos 16 lambda quadrado igual a zero, 1 igual a 16 lambda quadrado, só passei para o outro lado trocando sinal. Passei o 16 dividindo, ficou 1 sobre 16 igual a lambda quadrado, e esse quadrado passou em forma da raiz mais ou menos. Mais ou menos 1 sobre 16 igual a lambda. Lambda é igual mais ou menos 1 quarto. Né? Raiz de 1, raiz de 4 e o mais ou menos por conta da raiz. E essa é a situação B. A gente vai fazer análise separada da situação A e da situação B. Cada uma delas analisada separadamente. Na situação A, o que a gente tem? X igual a 0. Substituindo na equação G, que era a terceira linha lá do nosso sistema, que é 4x² mais y² menos 4 igual a 0, trocando x por 0, a gente tem 4 vezes 0² mais y² menos 4 igual a 0. Isso aqui tudo zerou, essa primeira parte aqui. Sobrou y² igual a 4, né? O 4 estava negativo, passou positivo, y igual a mais ou menos 2. Quando x for 0, o y pode ser mais 2 ou menos 2, então a gente tem dois pontos. x0, y2, x0, y menos 2. A situação A finalizou, está pronta. Na situação B, a gente tem lambda igual a mais ou menos 1 quarto, que a gente viu aqui em cima. Vou substituir na minha equação 1, que era lambda igual, y igual a lambda vezes 8x. Y igual mais ou menos 1 quarto vezes 8x. Y igual a 8 vezes 1 dividido por 4, mais ou menos 2, e o x acompanha. Esse y igual a menos 2x, mais ou menos 2x, eu vou substituir na equação G, da mesma forma que eu fiz com o x igual a 0 antes. Vai ficar 4x² mais o y, que eu troco por mais ou menos 2x, ao quadrado, menos 4 igual a 0. 4x² mais... Esse mais ou menos aqui, eu teria que fazer uma equação para o mais e uma para o menos. Não é mais ou menos quase 2x, é mais 2x e menos 2x. Eu vou fazer uma sentença só porque ela está elevada ao quadrado aqui. Como está elevada ao quadrado, vai ficar igual o resultado tanto para o mais 2x quanto para o menos 2x. E 2x ao quadrado é 2x vezes 2x, que vai dar 4x ao quadrado. O menos 4, passo para o outro lado, fica 4. 4x² mais 4x² igual a 4, 8x² igual a 4, x² igual a 4 oitavos, passei 8 dividindo, e passei esse quadrado em forma de raiz, mais ou menos. 4 sobre 8 dá para simplificar, dá 1 meio, x igual mais ou menos 1 meio. Então a gente tem agora 4 possibilidades, tá? Do x ser positivo e negativo, do y ser positivo ou negativo, ou seja, x positivo com y positivo, x positivo com y negativo, x negativo com y positivo e x negativo com y negativo. São as 4 combinações que a gente tem, tá? Para finalizar aqui, a gente vai visualizar esses pontos. Vão ficar da seguinte forma. Esse x igual a raiz, mais ou menos raiz de 1 meio, eu vou racionalizar ele, tá? Vou separar em duas raízes, raiz de 1 sobre raiz de 2. Isso aqui vem lá do x igual a mais ou menos raiz de 1 meio. Raiz de 1 eu posso tirar, sobra raiz de 2 no denominador. A gente multiplica em cima e embaixo pelo raiz de 2 e vai regularizar aqui esse denominador. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. 1 vezes raiz de 2, o mais ou menos acompanha. É o mesmo resultado, só reescrito de outra forma para ficar mais fácil a simplificação. Como x é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2, e o y é mais ou menos 2x, nós temos o y mais ou menos 2 vezes o x que está aqui, que é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Aí dá para cortar esse 2 com esse 2 aqui e sobra o raiz de 2. Então o y vai ser mais ou menos raiz de 2. O x é mais ou menos raiz de 2 sobre 2 e o y é 2 vezes o x, positivo e negativo.
Então, 2 vezes só cortou aqui, sobrou mais ou menos raiz de 2, e aí a gente tem os extremos locais, tá? Que são as combinações possíveis aqui do x positivo com o y positivo e negativo, e o x negativo com o y positivo e negativo. E os outros 2 pontos que a gente achou antes. Então, x, 2 raiz de 2 sobre 2, o y raiz de 2, x positivo, y positivo. X positivo, y negativo, x negativo, y positivo, x negativo, y negativo, e os outros 2 pontos que a gente encontrou antes, lá quando x era 0, o y era 2, quando x era 0, o y era menos 2. São esses os extremos locais da função encontrados por Lagrange. Nesse momento a gente não tem ferramenta ainda para dizer se esse extremo local é ponto de máximo ou ponto de mínimo, tá? Mas nós vamos complementar algumas informações para que a gente possa fazer essa análise também e apenas não dizer que é extremo local. Ressaltando que no Lagrange a gente tem vários métodos para fazer. A única coisa que a gente vai manter e vai usar em todos, né, até o final, vai ser essa equação aqui, ó, quando tiver um limitante só. Gradiente de f igual lambda vezes gradiente de g. O restante, cada sistema é um sistema diferente, e aí nós vamos ter que ver o que se enquadra melhor. Com outros exemplos que a gente vai ver, nós vamos ter caminhos diferentes para resolver esse sistema, tá? E resolver a equação como um todo. Espero que isso auxilie vocês aí a conseguir fazer alguns exercícios. Tendo dúvida, é só comentar o vídeo aí que eu resolvo para vocês. Até mais, bons estudos!